Olá, meus amigos do YouTube. Mais uma vez, como prometemos, o segundo vídeo do Baryon Isto é Jazz, que comunica a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Antes de mais nada, fazer uma recapitulação rápida, porque houve a diáspora e como foi a diáspora do jazz a partir de Nova Orleans. No outro vídeo, nós falamos do bairro da Luz Vermelha, que era no bairro Storyville, que é onde tinha os cabarés do Porto e os músicos trabalhavam muito por ali. E a partir do fechamento, em 1919, o governo norte-americano fechou o bairro e os cabarés, e os músicos ficaram sem atividade. E músico precisa sobreviver. E foram atrás da sobrevivência. Como? As barcaças no Mississippi, que o Mississippi é um rio importantíssimo para os Estados Unidos. É um rio de integração nacional. Escoa a produção americana muito grande, por isso que Nova Orleans é um porto altamente importante, espetacular, muito movimentado. E as barcaças iam subindo o rio Mississippi, até a gente fala subindo porque realmente iam contra a correnteza do rio, porque o rio nasce lá em cima, nos grandes lagos, que é justamente onde fica a cidade de Chicago, estado de Illinois. As barcaças subiam, os riverboats, e com música. Tinha passeios, viagens, as pessoas viajavam pelas barcaças. E os músicos então foram tocando e foram chegando até Chicago, no início dos anos 20, da década de 1920. Eles já estavam em Chicago, foi aí que começaram as grandes gravações, como nós apresentamos no primeiro vídeo, primeiro episódio. Então, em Chicago houve a evolução mais marcante do jazz, uma evolução harmônica muito dinâmica. As brass bands ficaram para trás, evidentemente, lá, Nova Orleans, e Chicago é que então começou a incorporação de influências eruditas, mais do que já tinha do ragtime, com influências eruditas. Em Chicago, então, os músicos passaram a estudar mais. Em Nova Orleans, os músicos eram mais autodidatas, tocavam de ouvido, mas em Chicago eles já passaram a estudar. E aí a evolução harmônica foi muito grande em Chicago na década de 1920. No encerramento, nós vamos mostrar o crioulo, o dialeto crioulo para você, que era próprio de Nova Orleans. Em Chicago, então, passou a formação do Dixieland Jazz. Passou a ser chamado de Dixieland Jazz, que antes, em Nova Orleans, era puramente jazz, com J-A-S-S. Depois é que colocaram dois E's aí e passou a se falar jazz. Mas era jazz, do francês. Então, é Dixieland Jazz. Em Chicago, essa denominação começou a ser difundida e utilizada para a música que tinha vindo lá do sul. Por quê? Aquela formação das brass bands grandes foram enxugadas, então três sopros, basicamente, e mais a seção rítmica, harmônica, rítmica, com
contrabaixo, bateria, aí é que a bateria foi realmente colocada no jazz. Bateria é um instrumento puramente americano e começou com o jazz. Por que Dixieland Jazz? Que era a música do Dixieland, da terra do Dixie. Duas coisas. Primeiro, várias vertentes, mas as mais evidentes e convincentes que existia com uma moeda de $10. Vocês sabem que a Louisiana e Nova Orleans, pertence ao estado da Louisiana, é domínio francês, antes de americano. Por isso que lá teve o crioulo, que é o crioulo, era a miscigenação do branco francês com o negro. Aí eles se denominavam crioulo. O branco inglês e o negro eles chamavam de negro americano, esse não era o crioulo. Eles até se auto-excluíam lá. Então, uma nota de $10 em francês, em francês, 10, Dixieland, essa é uma das vertentes. A mais utilizada e mais convincente, para mim pelo menos, é que houve no século XVIII uma separação dos estados escravagistas dos não escravagistas. Então, o engenheiro dois agrimensores, Charles Mason e Jeremiah Dixon, criaram a Dixon Line. Dixon Line. Vocês estão vendo aí a Dixon Line, a ilustração. E, por uma corruptela, Dixon Line, Dixon Land, Dixieland. Então, ficou a terra do Dixie, a terra Dixieland pela Dixon Line. Assim, os negros, a música de Chicago começou a ser denominada de Dixieland Jazz. Essa mesma linha, um pouco de história norte-americana, essa mesma linha Dixon Line também serviu no século XIX já para dividir os Estados Confederados da América dos Estados Unidos, que daí deu origem à Guerra de Secessão, de separação, porque os Estados do Sul queriam continuar escravagistas e o Norte nunca foi escravagista. E o presidente Lincoln era um abolicionista. Então, aí houve a Guerra de Secessão. Lincoln morreu por isso. Em Chicago, muitos músicos de Nova Orleans fizeram a fama e se destacaram lá em Chicago. Na bateria, Baby Dodds, Paul Barbarin, esse aí criou. Papa Jack Lane, Louis Armstrong, King Oliver. Esses músicos e que era um crioulo autêntico, que era o nome artístico Jelly Roll Morton. Jelly Roll, ele fazia muito sucesso entre as mulheres, e as mulheres colocaram esse apelido nele, de Jelly Roll. Então, Jelly Roll Morton, porque o último nome dele era Morton. Mas o nome dele em francês é Ferdinand Joseph Lament. O puro crioulo. Ele se auto-intitulava, com um pouquinho de soberba, Dr. Jazz, o inventor do jazz. Tem uma música, aliás, uma composição espetacular, um compositor, um pianista de primeiríssima qualidade, músico
graduado, com arranjos, a banda dele é os Red Hot Peppers. Tudo se copia no mundo, nada se cria, né? Depois os roqueiros Red Hot Chili Peppers, né? Mas eles, Red Hot Peppers era do Jelly Roll Morton. Os outros aqui só botaram outro tipo de pimenta, né? Mas continuam copiando, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Parafraseando Lavoisier, que nada se cria, tudo se transforma, mas tudo se copia, e copia mesmo. Deu oportunidade e o Jelly Roll Morton, um grande compositor, também fez muito sucesso em Chicago. E os músicos que se formaram lá. O trompetista Muggsy Spanier, Bix Beiderbecke, o poeta do trompete, Jim McPartland, que casou-se com uma inglesa pianista de primeiríssima ordem, a Marianne McPartland. Eddie Condon, que era ele tocava violão, inicialmente tocava banjo, mas depois passou para o violão tenor. Violão tenor é um violão de 4 cordas, por isso que chama-se tenor, porque o banjo é banjo tenor, né? E é a mesma afinação do banjo. Então, e Gene Krupa, baterista, e um famosíssimo, todo mundo ouviu falar, Benny Goodman, que depois virou o rei do swing, que nós vamos abordar, que aí já é anos 30. E na subida pelo Mississippi, seus afluentes, os músicos e a música foi se expandindo. E afluente do Mississippi, que é o Missouri, que é no estado, Missouri, né? E afluente do Mississippi, tem Kansas City, que é um outro afluente do Missouri, que é o rio Kansas. E Kansas City, uma cidade muito importante hoje nos Estados Unidos, e que apareceu, ela se formou no século XIX, era uma cidade nova. E Kansas City teve também seus músicos famosos. Jay McShann, que é o arranjador, chefe de orquestra, pianista, e um outro que todo mundo conhece, Charlie Parker. E o estilo, formou-se um estilo Kansas City. Count Basie, que não é de Kansas City, é de Nova Jersey, Red Bank, mas foi o mestre do estilo Kansas, é um daqueles que representa muito bem, embora não seja de Kansas City. Tudo isso com a subida pelas barcaças, o jazz então passou a ser a música oficial norte-americana, difundida pelo mundo, a tal ponto, isso já nos anos 40, anos 50, Louis Armstrong, ele fez uma turnê mundial de quase 2 anos ininterrupta, correu o mundo, justamente custeada pelo Departamento de Estado norte-americano, para difundir o jazz e a cultura negra norte-americana. Armstrong foi uma figura importantíssima no jazz e na história norte-americana. Quando ele faleceu em 1971, foi uma comoção nacional nos Estados Unidos, embora outros também muito importantes. Na clarineta, voltando um pouquinho lá para Nova Orleans, que depois foram para Chicago, na clarineta teve um músico que também foi uma figura que serviu de exemplo para vários outros. Também criou Alphonse Picou. Teve o Sidney Bechet, que também espalhou o jazz pelo mundo, fez turnês até na Rússia.
E o russo pouco via negros, né? E pensavam que, como Al Jolson, né? Uma história um pouco... Ele era um branco que se pintava de negro e cantava California, here I come, né? Al Jolson. E o russo pensou que o Sidney Bechet era pintado. Passou de... Essas histórias. Né? Foi importante. Grande compositor. Petit Fleur, é uma música, ele era crioulo, Petit Fleur, gravada pelo mundo inteiro, composição de Sidney Bechet. E Alphonse Picou, num improviso da música High Society, que é uma marcha, no tempo das brass bands, ele colocou um improviso, e esse improviso, nas escolas de música contemporâneas nos Estados Unidos, estudam esse improviso dele, porque são arpejos e arpejos e arpejos que vão se repetindo, dá uma criatividade e modos, aí eu vou falar teoricamente do jazz modal, das várias modalidades de jazz. Cada músico desse formou um estilo próprio. O músico, ele é criativo, ele enxerga muito longe. Um grande amigo meu, Marcão, bom contrabaixista e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, dizia: o artista é a antena da raça, ele está à frente pela sensibilidade e a criatividade. O artista cria. E eu gostaria de encerrar mostrando o dialeto crioulo para vocês. É um dialeto que é justamente do francês com o negro americano, ou o crioulo. A música é Et là-bas, que quer dizer, ei, você aí. E o ritmo, vocês vão sentir que é um ritmo latino, mas esse ritmo é latino porque vem da Espanha e se desenvolveu lá no Caribe. É a havanera, havanera de Havana, mas havanera da ópera Carmen, do Georges Bizet. Então, a havanera é o ritmo de uma área muito famosa da ópera Carmen, do Georges Bizet. Então, vocês vão ouvindo aí, vamos deixar rodar e eu encerrando, agradecendo mais este vídeo, que vocês seguramente vão nos ajudar e vão assistir, compartilhar e colocar seus likes, as suas curtidas. E prometemos sempre evoluindo. Do Chicago, nós vamos para o Kansas, vamos fazer com a era do swing, e Nova York, West Coast e assim por diante. O jazz é muito extenso. Quem fala que conhece jazz, eu sei que um dia eu vou morrer e não vou conhecer jazz. E já estudo há quase 45 anos. E não sei nada. Eu sou um Sócrates do jazz. Eu sei que nada sei. Então, muito obrigado. Até lá, se Deus quiser, com mais um Barion Isto é Jazz, comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos para vocês. Et là-bas, Et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, chérie, et là-bas, chérie, comment ça va? comment ça va? Et là-bas, Et là-bas,
là-bas, et là-bas, et là-bas chérie, et là-bas chérie, ma ça va. ça va. Tu go-to mon cher ami, mon cuisine dans cuisine. Mon manger bien, mon boire du vin, mon laissez-vous tranquille.